Uma boa tarde para você, meu caro Belay Júnior. Boa tarde para todo mundo ligado no Bronca Pesada da TV Cidade. Um abraço para você e para todo mundo ligado no programa. Um abraço carinhoso, meu irmão. Olha aqui, ontem, começando, a rodada 30, a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco perdeu lá para o São Paulo no Brinco de Ouro de Campinas, 3-0. Você vai vendo as imagens dessa partida. Logo no começo desse jogo, o São Paulo surpreendeu a equipe cruzmaltina, já que Reinaldo, numa jogada pela meia esquerda, arrancando pela meia esquerda, bateu forte, sem chances para o goleiro Léo Jardim, que falhou, A bola passou por baixo das pernas do goleiro Léo Jardim, falhando nesse gol aí no chute do Reinaldo. 1-0 São Paulo. O Vasco começou com o Payet e com o Coutinho, os dois atuando junto no meio-campo cruzmaltino, o que não agradou a torcida, causando lentidão ao time, o time não se acertou, muito lento na transição defesa-ataque, enfim. O Vasco foi surpreendido com esse gol do São Paulo, tentou no primeiro tempo algumas jogadinhas, através de lançamentos para o Verratti, mas não conseguiu furar a defesa são paulina. No segundo tempo, após um ataque do Vasco, numa pressão logo no começo da segunda etapa, o Vasco foi surpreendido no contra-ataque em alta velocidade. Lucas Moura pelo lado esquerdo, recebendo na entrada da área, passou com velocidade, bateu de perna esquerda, vencendo o goleiro Léo Jardim. 2-0, esse gol praticamente nocauteou o time cruzmaltino. E logo a seguir, na entrada do Paulo Rato, o técnico São Paulino colocou o Paulo Rato no campo de jogo, ele entrou com muita vontade, muita velocidade, tentou um lance de chute de pé esquerdo, o goleiro Léo Jardim defendeu, e depois na cobrança do escanteio, cobrada por ele mesmo, o Paulo Rato, o Lucas Moura de cabeça subiu muito, você pode acompanhar os lances aí, o gol, esse gol de cabeça do Lucas Moura subiu muito de cabeça, fazendo o terceiro gol São Paulino. Final, 3 para o São Paulo, 0 para o Vasco, na abertura da rodada 30 do Campeonato Brasileiro. No outro jogo lá em Fortaleza, no Castelão, Fortaleza e Atlético Mineiro empataram em 1-1. O Fortaleza se mantém na terceira colocação com 56 pontos. Botafogo tem 60, Palmeiras tem 57 e o Fortaleza tem 56. Portanto, o Fortaleza aí, o tricolor do PC, muito bem na tabela do Brasileiro. 1-1 ontem contra o Atlético Mineiro. E o Vasco se mantém na 10ª posição com 37 pontos. E a equipe do São Paulo agora é quinto colocado com 5-1, se aproximando do G4, a equipe São Paulina. 3 para o São Paulo, 0 para o Vasco, resultado de ontem lá no Brinco de Ouro da Princesa, no estádio do Guarani, em Campinas. Hoje tem Fla-Flu no Maracanã, é isso aí, às 8 da noite, pela rodada 30 do Campeonato Brasileiro, Fla-Flu no Maraca. O Flamengo com muitos problemas, viu, meu caro Belay Júnior? Isso porque não poderá contar com De La Cruz, não poderá contar com Gerson, jogadores que atuaram muito por suas seleções, o Gerson pela seleção brasileira, o De La Cruz pela seleção uruguaia, o Arrascaeta, que atuou meio tempo pela seleção uruguaia, também fica de fora, Gonzalo Plata, que atuou pela sua seleção, a seleção equatoriana, também vai ficar como opção no banco de reservas. Alguns jogadores nem foram relacionados, caso do Varela, que apresentou uma luxação no ombro, o De La Cruz, o Gerson, enfim, esses jogadores não foram nem relacionados. O Arrascaeta e o Gonzalo Plata devem ficar como opção no banco de reservas. Por esse motivo, o técnico Felipe Luiz deve promover algumas mudanças no time do Flamengo, que deve ir a campo com Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Fabrício Bruno, que volta ao time após servir a seleção brasileira, não jogou, está inteiro, e Léo Pereira, seu companheiro de zaga, com Alexandro na lateral esquerda. O meio-campo vai com Alan, Léo Ortiz, que mais uma vez é deslocado para o meio-campo, e o Alcaraz fecha o meio-campo rubro-negro. No ataque, Michael, de volta ao time do Flamengo, deve entrar como titular, Bruno Henrique e Gabigol. Esse é o time do Flamengo para enfrentar o Fluminense hoje no Fla-Flu. O Flamengo, mesmo trazendo jogadores de jatinho, fretando um jato, não houve tempo suficiente, já que os jogadores se desgastaram bastante. Caso do De La Cruz e também do Gerson atuando pela seleção brasileira. O Varela, apresentando uma luxação no ombro, vai ser examinado hoje também pelo Departamento Médico Rubro-Negro. Portanto, o Flamengo com esse time para enfrentar o Flu. O Flu também tem problemas, já que o Thiago Silva não conseguiu melhorar da sua lesão no calcanhar, foi para o sacrifício na última partida contra o Atlético Mineiro, pela Copa do Brasil, e por esse motivo a equipe do Fluminense não contará com seu capitão. Ignácio, zagueiro Ignácio, que vem de cirurgia do ligamento cruzado do joelho esquerdo, participou dos treinamentos, está recuperado e deve ser titular ao lado do Thiago Santos. O Arias é dúvida para o jogo de hoje,
já que também se desgastou muito pela seleção colombiana, se representou no final da tarde de ontem, e ontem já foi direto para casa, hoje se recuperando pela parte da manhã. A gente não sabe se o Mano Menezes vai escalar o Arias como titular nesse Fla-Flu. O Marcelo está suspenso pelo terceiro amarelo, o Cano também está suspenso, enfim. Então o técnico Mano Menezes, ele deve mandar a campo hoje o Fábio no gol, na lateral direita o Samuel Xavier, Ignacio na zaga direita, Thiago Santos e o Diogo Barbosa. O meio campo vai com Bernal, que voltou da seleção uruguaia, mas não jogou, está inteiro, o Martinelli e o Ganso. O ataque com Lima, Marquinhos no lugar do Arias, se o Arias não entrar como titular, e Cauã Elias. Esse é o time do Fluminense para enfrentar o Flamengo hoje. O Flamengo, que é o quarto colocado na tabela de classificação, ainda não desistiu do brasileiro. A equipe do Flamengo com 51 pontos, o São Paulo tem 50, e o Flamengo, segundo os jogadores, ainda não desistiu do brasileiro. O Fluminense é o primeiro aí fora da zona de rebaixamento, 16º colocado. Então, é um jogo importante tanto para o Flamengo, para não deixar Botafogo e Palmeiras se afastarem na liderança do brasileiro, lá na ponta de cima, e o Fluminense, que procura desesperadamente sair da zona de rebaixamento. Fla-Flu hoje, 8 da noite no Maracanã. Amanhã tem Botafogo e Criciúma, também no Maraca, já que o estádio Newton Santos está também apresentando shows, eventos, e por esse motivo o jogo marcado para amanhã no Maracanã. O técnico Arthur Jorge contará com todos os seus jogadores, todos voltando de suas seleções, o Bastos voltando da seleção angolana, Savarino voltando da seleção venezuelana, Thiago Almada voltando da seleção argentina, o Luiz Henrique, o Igor Jesus, o Alex Telles voltando da seleção brasileira, enfim, Gatito Fernandes voltando da seleção paraguaia. Jogadores estão em alta, Thiago Almada em alta, Luiz Henrique e Igor Jesus em alta, Igor Jesus colocando o Endrick no banco de reservas. O Igor Jesus, inclusive, já é destaque lá no cenário internacional, assim como também o Luiz Henrique, que está se consagrando como um grande jogador e deve conquistar uma vaga na seleção brasileira de forma definitiva. Então, os jogadores voltam em alta, Botafogo muito bem representado, e realmente a equipe do Botafogo, a vontade é muito grande, o astral alvinegro é muito grande também. Botafogo tem 60 pontos, lidera com folga o Campeonato Brasileiro e vai defender a sua liderança, e vai defender essa liderança amanhã no Maracanã contra a equipe do Criciúma. Lembrando que o Botafogo está 2 meses invicto, são 11 jogos, 6 vitórias, 5 empates. A equipe do Arthur Jorge vem muito bem no Campeonato Brasileiro e também na Libertadores da América. Na próxima semana, na próxima quarta-feira, jogo de ida das semifinais da Libertadores, todos os ingressos vendidos de forma antecipada e só para sócio, hein? O Newton Santos vai apresentar o estádio lotado, como amanhã também no Maracanã, mais de 60 mil ingressos vendidos de forma antecipada, muita gente também prestigiando Botafogo e Criciúma, a equipe alvinegra em alta nesse momento no cenário nacional e também no cenário internacional. Inclusive o técnico do Penharol está dizendo que o time do Botafogo é bem melhor do que o Flamengo, e ele falou do Luiz Henrique, falou do Igor Jesus, e está preocupado o técnico do Penharol com esse time do Botafogo. Tá certo, meu caro Belaí? E para encerrar, né, o nosso Leão da FAB, o Macapá, lá no Estádio Canarinho, em Boa Vista, em Roraima, empatou em 1-1 com o Náutico lá de Roraima. 1-1, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, categoria Sub-20. Com esse resultado, a equipe de Macapá pode vencer por um resultado mínimo em casa, no Glicério Marques, para conquistar uma vaga às quartas de final da competição. Que boa notícia, hein, Belaí? O Macapá, o Leão da FAB, conquistando um empate heróico lá em Roraima pelo bom time do Náutico, lá no Estádio Canarinho, 1-1, e no jogo da volta, vencendo por um resultado mínimo, consegue uma vaga para as quartas de final da Copa do Brasil, categoria Sub-20. Parabéns ao Leão da FAB, parabéns a todos os amapaenses, parabéns ao nosso Neto Góes, presidente da Federação Amapaense de Futebol, feliz da vida com esse resultado no Macapá. E que beleza, que legal, estamos torcendo pelo Leão da FAB. E também um abraço aqui carinhoso para o nosso queridíssimo Roberto Góes, deputado estadual, vice de futebol da CBF, muito feliz também com os últimos resultados da nossa seleção. Brasil que volta a campo em novembro, pela data FIFA, encara a Venezuela e também o Uruguai, pelas eliminatórias sul-americanas. E a CBF deve, inclusive, antecipar a rodada 33, para que os times do Brasil não percam seus jogadores na data FIFA. Então, a rodada estava marcada para o dia 13, vai ser antecipada para o dia 9, para que os times aqui do Brasil que cedem jogadores à seleção brasileira possam ficar com seus jogadores e jogarem a rodada 33.
Tá certo, meu caro Belaí? Essas são as principais informações aqui diretamente do Rio de Janeiro. Um abraço para você, um abraço para todos os telespectadores ligados no Bronca Pesada da TV Cidade. Amanhã eu volto falando de Fla-Flu, do Fla-Flu de hoje e também de Botafogo e Criciúma que jogam amanhã no Maraca. Valeu, Leão da FAB! Galera, show de bola. Até amanhã, Belaí. Grande abraço. Belaí Júnior.